Imagine uma vila inteira que de um dia para o outro simplesmente desapareceu. Não restaram testemunhas, não houve sinal de luta, nem rastros de fuga. Apenas o silêncio absoluto, ruas vazias, casas intactas. Mas nenhum ser humano. Isso não é roteiro de filme. Isso aconteceu no Brasil. Um mistério tão profundo, tão sombrio, que até hoje ninguém conseguiu explicar. A maldição da Vila de Oar Verde. O ano era 1923. A Vila de Oar Verde ficava no interior da Amazônia, uma comunidade pequena, isolada, com cerca de 600 habitantes. Era um vilarejo pacato, cercado por uma floresta densa, onde as pessoas viviam da agricultura, da pesca e do que conseguiam extrair da natureza. Não havia muitos registros oficiais sobre a vila. Ela praticamente não aparecia nos mapas da época, como se já fosse, por si só, uma sombra esquecida no meio do Brasil. Mas, em março daquele ano, algo aconteceu. Algo tão bizarro, tão incompreensível, que o próprio exército brasileiro foi acionado. Um pequeno destacamento que fazia patrulha pela região percebeu que a vila estava estranhamente silenciosa. Ao se aproximarem, notaram que não havia qualquer sinal de movimento. Nenhuma fumaça saindo das chaminés, nenhum som de animais, nem mesmo passos. O silêncio era tão absoluto que chegava a ser desconfortável. Quando entraram na vila, o choque foi imediato. As casas estavam exatamente como deveriam estar, portas abertas, comida ainda quente nas mesas, roupas no varal, ferramentas largadas no chão, fogueiras acesas. Tudo indicava que as pessoas simplesmente desapareceram no meio de suas atividades diárias. Mas onde estavam os moradores? O mais perturbador foi encontrado na entrada da pequena escola da vila. Na lousa, escrita com uma caligrafia tremida, uma única frase: não há salvação. O exército iniciou buscas imediatamente. Vasculharam cada centímetro da vila, cada trilha, cada caminho na floresta. Não havia marcas de sangue, não havia sinais de luta, nem pegadas, nem vestígios de fuga em massa. Simplesmente nada. Como se 600 pessoas tivessem evaporado no ar. E é aqui que começam os relatos mais estranhos. Soldados relataram ouvir sons vindos da floresta. Sussurros, passos apressados e uma espécie de lamento que parecia vir de todos os lados, mas que nunca se aproximava o suficiente para revelar sua origem. Alguns disseram que, à noite, viam pequenas luzes flutuando entre as árvores, luzes que se moviam de maneira inteligente. Como se estivessem observando, as buscas se estenderam por dias. Cães farejadores foram levados, mas se recusavam a entrar em determinadas áreas da mata. Quando forçados, uivavam, tremiam e tentavam desesperadamente voltar para o acampamento. Um dos soldados simplesmente desapareceu durante uma patrulha. Quando seus companheiros encontraram suas pegadas, elas seguiam até um ponto, e dali em diante desapareciam completamente, como se ele tivesse sido puxado para cima. Os oficiais começaram a relatar sonhos estranhos, visões e até episódios de desorientação. Soldados que nunca tinham apresentado problemas psicológicos começaram a gritar no meio da madrugada, dizendo que ouviam vozes chamando seus nomes, ouviam silhuetas de pessoas estáticas olhando para eles no limite da floresta, mas que sumiam assim que alguém se aproximava. E então, um dos relatos mais assustadores surgiu. Um soldado que estava de vigia durante a madrugada viu, segundo ele, uma figura alta, completamente negra, sem rosto, atravessando a praça da vila. Ela simplesmente deslizava, sem mover as pernas, sem emitir som. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Tentou correr, mas seu corpo parecia preso, paralisado por uma força invisível. A figura então se virou, embora não tivesse rosto. Ele jura que pôde sentir que aquilo o olhava diretamente. E então, simplesmente desapareceu no ar. Quando o exército tentou enviar reforços, as rádios começaram a apresentar falhas inexplicáveis. Nenhuma comunicação saía daquela região. Instrumentos pararam de funcionar,
Bússolas giravam sem parar, como se estivessem sendo afetadas por algum tipo de campo magnético extremamente poderoso. Frente a esses eventos, os oficiais decidiram evacuar a área. Mas antes, alguns começaram a investigar os poucos documentos encontrados na escola da vila, e entre eles descobriram registros estranhos. Diários de alunos, anotações de professores e até bilhetes trocados entre moradores falavam sobre sombras na floresta. Vozes durante a madrugada, luzes que desciam do céu e, mais perturbador, eles estão vindo. Outros documentos falavam sobre desaparecimentos prévios, menos crianças que sumiram ao brincar perto do rio. Pescadores que foram à floresta e nunca mais voltaram. Relatos de figuras humanoides observando os moradores durante a noite. Mas ninguém fora da vila parecia acreditar. Afinal, era apenas superstição de gente isolada, certo? Os registros também mencionam que, semanas antes do desaparecimento, algo estranho surgiu no céu. Moradores relatavam ver uma luz verde que pairava sobre a floresta por horas, em absoluto silêncio. Às vezes ela mudava de cor do verde para o vermelho, depois para o branco, e então desaparecia como se nunca tivesse estado lá. Alguns diziam que essa luz fazia os animais enlouquecerem, fugindo descontroladamente para longe da vila. Mas a pergunta que nunca foi respondida permanece até hoje. O que aconteceu com as 600 pessoas da vila de Oarverde? Existem teorias, menos muitas delas. Alguns acreditam que a vila foi alvo de um experimento secreto, talvez realizado por algum governo estrangeiro ou até mesmo pelo próprio governo brasileiro, que queria testar armas sonoras, manipulação de frequência ou até armamentos biológicos que poderiam ter causado desorientação, alucinações e, por fim, a morte dos moradores. Mas essa teoria não explica o fato de que não foram encontrados corpos nem sinais de fuga. Outros falam sobre abdução em massa. Ufólogos apontam que os relatos das luzes, dos sons estranhos e dos desaparecimentos anteriores batem exatamente com casos de abduções registrados em outras partes do mundo. Mas por que o Verde? O que havia ali de tão especial? E há ainda quem acredite na hipótese sobrenatural. Segundo lendas indígenas da região, aquela floresta seria território proibido, lar de entidades ancestrais extremamente perigosas. Espíritos guardiões da mata, que não toleram a presença constante de humanos desrespeitando seus domínios. Alguns dizem que ao longo dos anos a vila foi crescendo, desmatando, caçando, desafiando essas entidades, até que chegou o limite. E então simplesmente foram apagados. Videntes, xamãs e médiuns que foram levados ao local após os eventos relataram sentir uma presença indescritível, uma mistura de tristeza, dor e raiva. Alguns chegaram a passar mal apenas ao se aproximar da antiga trilha que levava até o vilarejo. Outros, em transe, descreveram cenas de pessoas sendo arrastadas para dentro da floresta. Não por animais, nem por humanos, mas por sombras, por figuras que se moviam como fumaça, como névoa, mas que seguravam, apertavam, puxavam, sufocavam. O mais estranho é que após a evacuação da área, o governo simplesmente apagou o Verde dos registros. Os mapas foram atualizados, a vila deixou de existir oficialmente. Não há documentos oficiais sobre ela, não há certidões de nascimento dos moradores, não há registros de propriedade, como se aquelas 600 pessoas jamais tivessem existido. E até hoje, quem tenta se aproximar da área relata coisas simplesmente aterradoras. A trilha até onde seria a antiga vila é cercada por uma floresta anormalmente densa, muito mais do que qualquer outro trecho ao redor. Equipamentos eletrônicos param de funcionar sem explicação. E, segundo relatos de alguns aventureiros que tentaram encontrar o local, ao se aproximarem, começaram a ouvir sons. Sons de pessoas conversando, de crianças brincando, de tambores tocando, como se a vila ainda estivesse lá, viva, existindo em algum outro plano, ou em algum tipo de distorção da realidade.
Alguns pesquisadores paranormais acreditam que Oer Verde não desapareceu. Ela foi simplesmente deslocada menos retirada do nosso plano físico e levada para algum tipo de dimensão paralela, uma dobra na realidade que às vezes se manifesta permitindo que sons e até imagens da vila atravessem as barreiras do espaço-tempo. Outros vão além. Acreditam que a maldição de Oer Verde não está confinada apenas àquele lugar. Dizem que qualquer um que tente descobrir demais sobre o que aconteceu ali começa a ser seguido por sombras, a ter sonhos estranhos, a ouvir vozes e, em alguns casos, também desaparece. E agora fica o grande mistério. A vila de Oer Verde foi vítima de um experimento, uma abdução em massa, uma maldição ancestral? Ou será que aquilo que aconteceu lá é algo tão além da nossa compreensão que nenhuma dessas explicações chega sequer perto da verdade? O fato é que, até hoje, mais de 100 anos depois, a floresta continua lá, silenciosa, observadora e esperando, talvez pela próxima vila, ou pela próxima pessoa que ousar se aproximar. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva para mais novidades.